O problema do Gabriel era o Tite. O problema é o Tite. Eu acho difícil deixar só nisso. Enfim, a gente pode debater mais a respeito. Mas muda de figura a análise nesse... Salve, salve, nação rubro-negra. Olha o Eric Farias. Joga no ventilador. Depois da entrevista do Zico, uma bomba que detona diretoria do Flamengo, Tite, e assim, deu uma repercussão gigante. Você precisa saber dessas informações. São várias notícias que o jornalista Eric Faria traz, põe luz, e que você vai ficar estarrecido. Porque eu fiquei chocado, cara. Eu fiquei assim, atônito. É uma coisa absurda o que estava acontecendo no Flamengo. Então, cola nesse vídeo, não sai por nada. Você precisa dessas informações. Agora, você acha que o Tite estava de fato sacaneando o Gabigol? Você acha que o Gabigol merecia mais minutagem, mais tempo no Flamengo? Comenta aí, porque tá trazendo luz nesse vídeo aqui. Você vê que tá aqui o Paulo Nunes, o Eric Farias, a turma toda aqui falando. E esse vídeo traz luz a essa situação. Então, bora para esse vídeo. Vem comigo. Tem muita coisa pra gente conversar aqui. E você vai ver que o buraco é mais embaixo. Estava acontecendo sacanagem lá no Flamengo. Falar então também de outro time que está vivo na Copa do Brasil, está na semifinal, que é o Flamengo. O Flamengo, inclusive, vivendo um início de trabalho do Felipe Luiz. 2 jogos, 2 vitórias nesse momento, né? Uma decisão que o Flamengo tomou até comparando o momento em relação ao ano passado, né? De tomar a decisão de tirar o Tite antes da decisão da reta final da Copa do Brasil. E hoje, as notícias lá no GE. Globo sobre uma possível renovação de contrato do Gabigol. Esse aqui que está no nosso telaço, voltou a ser titular. 3 jogos seguidos como titular do Flamengo, algo que não acontecia desde agosto do ano passado. Então muda um pouco de figura também, né, Eric? Até a análise em relação ao Gabigol, porque troca o técnico. Inclusive a gente tem uma repercussão lá no GE. Globo de uma entrevista do Zico, né, ao Metrópolis, falando que a situação do Gabigol era um desentendimento com o Tite. O problema do Gabriel era com o Tite. O problema é o Tite. Eu acho difícil deixar só nisso. Enfim, a gente pode debater mais a respeito. Mas muda de figura a análise nessa situação. Se porque... o Zico falou... Quem sou eu para discordar com o nosso... Rapidinho, recado, antes da gente seguir, rapidão. Veja só, nação, esse vídeo tem um patrocínio exclusivo da 1xBet, melhor e maior casa de apostas esportivas do mundo. Tem convênio com Liverpool, Barcelona, entre outros grandes clubes do mundo. Então você vai aqui embaixo, tem o meu cupom. O cupom promocional, você clica lá, Emershow, e você vai ter bônus em dobro. Colocou 100, você vai ter 200, colocou 200, vai ter 400 e assim sucessivamente. Vai lá, faz aquela fezinha, dá aquela moral, mas tem que usar meu cupom que tá aqui embaixo. Beleza? Tamo junto? Então, 1xBet, eu garanto, bora pro vídeo, vem comigo, porque a coisa é bacana. O técnico agora é outro e o Felipe Luiz parece que conta com o Gabigol. Isso muda o cenário em relação a uma renovação pro ano que vem. Eu acho, assim, claramente o Flamengo fez 2 boas apresentações contra o Corinthians e contra o Bahia, tá? Esse é um ponto e é inegável isso para quem está observando o jogo. Claramente o Flamengo fez 2 bons jogos, mas acho que está havendo um exagero, como sempre que envolve o Flamengo. São só 2 jogos ainda. São só 2 jogos, uma coisa assim, parece que é uma coisa extraordinária. O Felipe deu 3, 4 treinos. Foi muito mais na base da conversa, dos vídeos, do conhecimento que ele tem dos caras, porque até ontem ele era companheiro deles, então ele sabe que cada um pode falar com cada um. Agora, de fato, o Felipe teve um ponto muito importante. Ele deu confiança para os caras. Ele sabe que o Gabriel é um jogador ídolo do clube e chamou o Gabriel, deve ter falado com ele, eu conto com você, passou a confiança e mesmo o Gabriel sem ser o Gabriel de outros tempos, pelo menos ele participou mais do jogo, correu, deu a contribuição dele lá, não tanto tecnicamente, mas, enfim, fez parte do conjunto que se encaixou nesses 2 jogos do Felipe. Agora, eu acho muito pouco, acho que essas notícias, obviamente, eu como repórter jamais vou duvidar de notícias, mas acho que o ambiente do Flamengo esse ano é um ambiente em que a gente precisa levar muito em conta o processo eleitoral no clube. O Gabriel é um tema muito importante dentro desse contexto todo. O Gabriel, tem muita gente na torcida que ama, tem muita gente que acha que ele não deve ficar. São muitos candidatos a presidente, são muitas opiniões, são muitos influenciadores entrevistando candidatos. Então, o fluxo de informação nesse momento do Flamengo ele é muito grande. Isso tudo precisa ser levado em conta
quando a gente vai debater um tema como o Gabriel, que eu acho que é um tema muito importante, um tema muito caro para o Flamengo. Vamos colocar, então, nesse papo o cara que está acompanhando essas apurações, que sabe tudo do dia a dia rubro-negro, porque o Fred Gomes... Esse aí sabe tudo, meu. Fofoqueiro? Esse aí, meu amigo. O repórter tem que ser fofoqueiro. Exato, Boa noite pra você, meu amigo Fred Gomes. Com a fofoca e com a apuração em dia. Aí, Fred. O que a gente pode trazer de novidade, Fred, nessa discussão? Porque esse é uma tema ele é fofoqueiro antiga. em todos os temas, menos Flamengo, tá? Flamengo, ele é assertivo. Flamengo, ele é assertivo. Menos mal. Meu amigo, o que você traz? Porque a gente é um tema que a gente já vem tratando aqui há algum tempo, né? Quase há um ano, desde que houve a primeira proposta de renovação, a princípio com acordo, depois o Landim, né, não teria concordado, e aí começa a discussão, o Gabriel não gosta, enfim. O que a gente tem de fato novo aí nesse papo, nessa discussão, como acho que foi o Marcos Braz que usou esse termo, nessa separação aí, nesse processo de divórcio, talvez, de Gabriel e Flamengo. O que tem de novo nesse caso agora, depois dessas duas atuações como titular, meu amigo? Boa noite. Fala, Camilinha, boa noite. Fera, Paulinho, Bené. Pô, depois dessa levantada de bola aí do Fera, eu nem sei o que eu falo, mas vamos embora. Em relação ao Gabigol, é o seguinte, que a gente tem de novo, Camilinha, eu acho que o que o Eric falou é muito importante. Acho que é muito prematuro para você ser enfático sobre qualquer tipo de avanço no momento. O que a gente apurou é o seguinte, que uma situação que parecia morta, que parecia fadada ao fim da relação, e que nas próprias declarações do próprio presidente Landim, do Gabigol, até do Marcos Braz, por mais que ele já tenha usado aquele pouco provável em outras situações que acabaram tornando-se factíveis, tudo indicava para um fim de relação. E agora o Marcos Braz deu essa declaração para a jornalista Raíza Simplício, se eu não me engano, no sábado, falando que nem Flamengo nem Gabigol tinham dado uma indicação de que queriam o fim dessa relação. A gente apurou sobre que dentro do clube, inclusive o Landim, falando a pessoas próximas, que ele enxerga uma possibilidade de mudança de panorama, inclusive que ele torce para que isso aconteça. Isso não é novidade, porque o Landim sempre falou que sempre torceu para que o Gabigol se recolocasse nos eixos. Mas assim, já tem uma mudança de visão em relação a isso, porque antes era dado como assunto praticamente resolvido, principalmente com o Tite, que a gente sabia que o Gabigol, mesmo tendo Carlinhos num momento não tão positivo, mesmo você tendo um Bruno Henrique, que não é um jogador da posição, o Gabigol tinha virado terceira opção. Agora com o Felipe Luiz, que pretende potencializá-lo, que gosta dele, que acredita que ele tenha condições de performar dentro do sistema dele, mudou de panorama sim. Tem um apoio do Felipe e há pessoas dentro da diretoria, inclusive o Marcos Braz, o Bruno Spindel, que vem uma evolução no Gabigol. Acho que ainda é muito prematuro para se falar em evolução. Acho que no jogo contra o Corinthians ele já muda de postura, já se movimenta mais, quase marca um golaço. Já contra o Bahia eu já não vejo da mesma situação. Acho que ele tem uma queda assim, perde um gol incrível e não participa tanto. Para se ter uma noção, o Plata, que entrou no fim do jogo, teve mais ações com a bola do que o próprio Gabigol. Mas, enfim, há um novo cenário de confiança para que, caso o Gabigol entregue esportivamente, Camilinha, no final do ano o Flamengo reveja essa possibilidade. E isso, como disse o Eric, vai depender também das eleições. As eleições estão marcadas para o dia 9 de dezembro e, caso essa situação não seja resolvida até 9 de dezembro, o próximo presidente que vai bater o martelo se o Gabigol fica ou não no Flamengo. E é muito por aí, né, Paulo Nunes? Porque essa mudança no comando, né, técnico do time pode fazer muita diferença. Porque, como eu disse, é um período muito longo sem o Gabigol ter uma sequência como titular. Esses 3 jogos que eu citei do ano passado ainda eram com o Jorge Sampaoli, por exemplo. Então, quando sai o Tite, e aí naquele momento talvez pudesse haver uma expectativa de um trabalho a longo prazo do Tite, de alguns anos no comando do Flamengo, essa poderia ser a ideia inicial, esse trabalho é quebrado e o Gabigol passa a ser visto como uma possibilidade real de ajudar o elenco na próxima temporada. Para mim foi muito claro, né? Quando o Pedro machuca, e a gente comentava sobre isso, a gente gostava muito quando o treinador, mesmo você no momento ruim, o treinador chegasse em você, o próprio treinador, né? No caso o Tite, chegasse no Gabriel e falasse,
Esquece, eu preciso de você, você vai ser o meu jogador, você que vai jogar, independentemente se o momento é... Você tem que voltar... Abriu a brecha ali a da brecha é lesão do você Pedro. agora, eu preciso de você. Isso é importante demais pro atleta. Né? O Eric já citou a respeito do Felipe Luiz, e eu tenho absoluta certeza que além do Felipe Luiz saber fazer isso, ele entende da maneira para falar pro Gabriel. Ele sabe como o Gabriel vai reagir, como ele vai aceitar ou não a maneira de você falar. Eu acho que o Tite não fez isso em relação ao Gabriel. E isso foi minando o jogador. É o certo o Gabriel diminuir, ficar mais triste? Não é, mas isso acontece com o atleta. Às vezes tem coisas que acontecem com o jogador e você não consegue controlar. E, na minha opinião, foi isso que aconteceu com o Gabriel. Agora, você tem um treinador, e eu gostaria de falar isso sobre o Felipe Luiz. Tô com o Eric. Se tivesse o Flamengo perdido os dois jogos, o Flamengo não tivesse rendido nada, a culpa não era do Felipe Luiz. Né? A culpa não seria do Felipe Luiz, porque não teve tempo de trabalho. Também não é o Felipe Luiz que fez o Flamengo jogar uma revolução, uma revolução em uma semana. Concordo. Agora, quando o Felipe Luiz dá entrevista a todo momento dizendo que o Flamengo vai jogar diferente, que ele vai correr risco, que o DNA do Flamengo é esse, que ele entende muito bem do DNA do Flamengo, que o DNA do Flamengo é assim, o Flamengo vai jogar dessa maneira, que os jogadores entendem o que ele está pedindo. Isso é diferente. Isso é uma questão do Felipe Luiz. E isso o jogador de futebol, que está lá dentro do campo e conhece ele, vai fazer dentro do campo. Porque é isso que agrada, não só o torcedor do Flamengo, mas que agrada esses jogadores. Esses jogadores são acostumados a jogar dentro do campo adversário, marcando pressão, próximos um do outro. São jogadores de muita capacidade. Quando eles estão longe um do outro, você vai entristecendo. Tudo quando você vai fazer triste, você faz mal. Eu acho que o Felipe Luiz está mostrando isso. Gabriel, Paulo, que eu não sei como era a relação pessoal dele com o Tite, tá? Não sei se eles se davam, se conversavam, se eram amigos, se um gostava do outro. Eu não sei porque a gente não frequenta mais treino, enfim. Mas, claramente, o Gabriel era a última opção do Tite para o ataque do Flamengo. Até o Carlinhos passou à frente dele. Todos os jogadores passaram à frente do Gabriel. Na frente. O Plata chegou, jogou, o Bruno Henrique foi improvisado de centroavante, jogava o Luiz Araújo, jogava o Pedro, era sempre o titular, o Cebolinha, enfim. Desde o início do ano, o Gabriel foi sempre a última opção do Tite. Inclusive, para não deixá-lo de usar o Gabriel, o Tite inventou uma posição para ele atrás do centroavante. Ele era reserva do Arrascaeta. Reserva do Arrascaeta, uma coisa que o Gabriel... Você via claramente que não era uma coisa natural para o Gabriel, né? Então, com a saída do Tite, obviamente, só isso já dá um up, eu imagino, no Gabriel. Agora, ele vai precisar recuperar a forma, vai recuperar a minutagem. Ele estava muito sem ritmo de jogo. Claramente, você vê uma conclusão que o Fred falou no jogo contra o Bahia, que ele perde um gol. Claramente é de quem está absolutamente sem ritmo de jogo, sem potência, sem aquela energia toda, né, que você está quando está jogando, ligado o tempo inteiro. Aceso, Se vai dar tempo, eu não sei. A gente ainda tem aí jogos do Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil. É uma tentativa. Acho que de alguns pontos, Esse lance aí que a gente está falando. Sim. Alguns pontos, né, dos dois jogos com o Felipe Luiz, que concordam com um recorte muito pequeno ainda para uma avaliação do trabalho dele, mas acho que de alguns méritos que a gente já consegue ver no time, acho que ofensivos, principalmente, que era a grande reclamação desse time no trabalho anterior, no trabalho do Tite, né, que era um time que fazia poucos gols e em algumas partidas até criava pouco. Outras não, outras criava, mas não conseguia traduzir isso em gols. Mas, e talvez na relação com o Gabigol, que ele arruma, pelo menos nesses primeiros jogos, não é exatamente a mesma forma de jogar, mas de talvez tentar recuperar aquela dupla que o Bruno Henrique e Gabriel fizeram e que fez tantos gols pelo Flamengo. Acho que uma das apostas ali do Felipe foi voltar a essa dupla onde o Gabriel se sentia absolutamente confortável. Já que o Flamengo hoje não tem o Pedro, como deixar o Gabriel ser o cara que pode ajudar o time nesse momento. Acho que esse é um mérito do Felipe nesse momento. Eu acho, o Paulo tocou no ponto da questão tática. Eu acho que a grande sacada foi essa de colocar os jogadores talentosos mais próximos uns dos outros. Gerson, Arrascaeta, Nico, Bruno Henrique e Gabriel, todos eles dialogando o tempo inteiro. E acho que uma mudança que o Felipe fez, e ela é determinante para a qualidade da saída de bola do Flamengo, é o Léo Ortiz entrar na defesa. Na zaga. O Léo Ortiz, ele muda o patamar da defesa do Flamengo na questão técnica, da saída de bola. E acho que esse foi um erro do Tite, porque o Léo Ortiz está lá desde o início da temporada. E ele nunca foi o titular do Tite na defesa. Era o Fabrício e o Léo Pereira. O Léo, se bobear com o Tite, o Fredão pode saber mais do que eu. Acho que ele foi mais utilizado como volante do que propriamente como zagueiro com o Tite. E aí tá um erro, e aí foi né, Fred?
Sem dúvida, sem dúvida. Assim, desculpa te cortar, mas eu lembro que nos últimos jogos do Tite, num recorte mais ou menos de 13 ou 14 jogos, o Léo Ortiz tinha sido volante em 9, assim, para ter uma noção imediata antes de eu pesquisar aqui. Mas com certeza ele foi mais volante do que zagueiro com o Tite. Ele só foi titular na defesa quando ou o Fabrício era poupado, ou quando estava pendurado, ou quando precisava mexer na defesa. E o Felipe, no primeiro treino, já colocou o Léo Ortiz como titular. E isso é uma mudança importante, na minha opinião, sobre essa qualidade de jogo do Flamengo melhorar, sabe? E até mesmo quando o Léo Ortiz acabou tendo boas atuações como volante, porque ele dá conta do recado ali, o Tite acaba sacando de um jogo importante. O Léo Ortiz sai do time contra o Peñarol no jogo de ida no Maracanã e, inclusive, é o último jogador, é a última substituição do Tite naquele momento. Mas acho que é por aí também, Paulo Nunes, as mudanças são sutis, assim, não são muitas no time. Como a gente disse, não tem uma revolução de trocar vários nomes, até porque acho que isso não seria necessário. São os mesmos nomes, são os né? mesmos o Léo Ortiz na defesa e o Gabriel de centroavante, exato, né? Exato, que já estavam ali com o Tite, tudo bem que vai poder colocar os reforços, né? O Michael tá voltando, enfim. Mas não são tantas mudanças, mas são sutis. A gente percebe pequenos detalhes que podem fazer o Flamengo melhorar e evoluir. A gente fala no futebol, né, que são os encaixes, né? O Felipe Luiz estava até um ano atrás, quanto tempo que ele saiu de Fim do ano. Fim do ano passado. Ele estava com esses caras jogando. Então ele entende. E ele sempre foi um cara que ele foi jogador, mas treinador dentro do campo, né? Sempre jogou com inteligência, com posicionamento. Então, um cara que já visualizava lá na frente aquilo que ele poderia fazer no Flamengo. E o Gerson, tem uma entrevista do Gerson que me chamou muita atenção, e é isso. O Felipe não teve nem muito tempo para treinar. O que ele está fazendo? Vídeo, posicionamento de vídeo, aqui e ali. Por quê? Porque ele já estava um tempo atrás com esses caras. Ele sabe o que esses caras podem render. Então, cada entrada, como o Eric falou, do Ortiz aqui, do posicionamento do Bruno Henrique, tirar ele lá dentro daquela área, jogar ele um pouquinho mais pelo lado esquerdo, os caras vão se encaixando naquilo que se sente confortável, cara. E nada melhor do que você fazer o seu trabalho de um jeito confortável, onde você se sente bem, e é isso que ele está fazendo no Flamengo. São pequenas coisas, mas são coisas que agregam muito para o jogo coletivo. Fred, a gente sabe que no futebol tudo muda muito rápido, né? E você mesmo está falando dessa questão sobre a renovação do Gabriel. O Eric trouxe o ponto importante da questão eleitoral do clube, que tem muita influência até no que sai, né, de informação, do que se deixa vazar muitas vezes também de informação, mas a gente vem de um cenário há alguns meses, de uma entrevista, inclusive aqui na casa do Seleção Sport TV, do empresário do Gabriel, naquele momento, muito chateado com a postura do clube, dando a entender que o Gabriel sairia do Flamengo no próximo ano, não aceitaria essa proposta de renovação. O que a gente tem hoje, tendo que a mesma proposta do rubro-negro, o Flamengo nesse momento não muda essa proposta, o que você imagina aí de bastidores? Assim, há possibilidade, dependendo do desempenho do Gabriel até o final do ano, do Flamengo aumentar essa proposta, mudar alguma coisa no que foi discutido nessa última versão, ou do Gabriel, pensando no futuro, voltar atrás e aceitar essa proposta? O que você imagina desse cenário aí quem que pode recuar nesse cenário, pensando num bom desempenho dele até o final do ano? Camila, eu vou me apegar às palavras do Marcos Braz. Ele falou que, dependendo do que for possível, dentro dos ajustes financeiros que o Flamengo possa fazer, é possível você iniciar uma nova conversa. Então, ele deixou isso aberto, entendeu? O Gabigol, a questão financeira, esse valor oferecido para ele, esse 50% de reajuste salarial, já estavam presentes na proposta do ano passado, já estava presente, esse aumento de 50%, mas havia uma luva bem significativa nessa ampliação de vínculo por 5 temporadas. O Gabigol entende que somente esse acréscimo salarial e mais um bônus aqui, um gatilho ali, não era suficiente. Agora o Flamengo, das palavras do Marcos Braz, se colocou disponível para conversar, para fazer algum tipo de ajuste financeiro. Creio eu que um ano também não seja o que o Gabigol considera ideal, entendeu? Ele sempre deixou claro isso, a própria entrevista do Júnior Pedroso que você citou, ele cita que um ano de aumento, na verdade, de ampliação do vínculo não era suficiente, até porque havia um acerto por 5 temporadas. Acho que tudo vai depender do desempenho esportivo, como você disse. Se ele chegar a arrebentar, o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e chegar nas cabeças no Campeonato Brasileiro, eu duvido que a diretoria vá deixar o Gabigol sair, ainda mais com a situação do Pedro. A gente sabe que o Pedro
só volta a jogar muito provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Então, você tendo um centroavante de qualidade no Flamengo, que pode te entregar, se recomeçar, se voltar àquele nível, eu acho que é mais fácil o Flamengo usar um que tem em casa do que ir no mercado e procurar outro, até porque é uma posição escassa. Você não acha toda hora. O Grêmio teve essa sorte de achar o Bright White, por exemplo. Sorte não, competência do departamento de scout. Mas você vê aí que não é uma posição... O Vasco encontrou o Verratti, como havia encontrado o Cano 3 temporadas antes. Então, assim, não é uma posição simples e o Flamengo tem um cara aí no campo que você precisa potencializar. Se ele entregar, eu acredito que o Flamengo vai fazer uma proposta assim. Mas ainda falta entregar, né, Camille? Ele já voltou a ser titular, jogou 3 partidas consecutivas contra o Atlético Paranaense, essas 2 do Felipe, mas ele precisa fazer gols e, especialmente, fazer a diferença. Foi algo que ele conseguiu realizar com maestria nas suas 3 primeiras temporadas pelo clube, 19, 20, 21 e 2022 ainda, mas já em menor escala, quando ele dividiu o protagonismo com o Pedro. Agora, eu acho, assim, na minha opinião, um planejamento errado. Você depender de 2 meses para saber se você renova ou não renova com um cara do tamanho do Gabriel. A gente não está falando de um jogador que chegou ontem ao clube. Sim, sem dúvida. Gabriel é um jogador que está entre os maiores da história do Flamengo, pelo que fez e com muito mérito. E aí você depende, se ele fizer 5 gols até o fim do ano, a gente dá 3 anos. Se ele fizer 8, a gente dá 5. E ele voltou a jogar. Porque qualquer fase dele... Se ele fizer o gol do título... Assim, isso não é... Desculpa, isso não é planejamento. E tem o outro lado, Érico. Isso não é planejamento. E tem o outro lado, ele volta a jogar. E aí ele abre o quê? O leque de interesses de outros clubes. Exato. Ele já tem. Ele tá livre. Ele tá livre. O gasto que esse clube poderia ter em contratar, não, o que é ele. algum clube tinha de desconfiança, algum interessado pode falar, ele deu a resposta. Deu resposta Lembrando aí. que ele já poderia ter assinado um pré-contrato. Desde o meio do ano. Exato. Então, para mim, Eu concordo independentemente da decisão que o Flamengo vai tomar, isso não é planejamento, isso é improvisação. Vamos improvisar. Esperando o que vai acontecer. E não é algo que Esperar o você que der espera certo. de um clube do tamanho do Flamengo com um Como jogador do tamanho do Gabriel. O meu ponto é esse. A gente não está falando de um jogador qualquer. que já seria discutível. Você planejar Nos dias baseado de em hoje, alguns sim. jogos. O Flamengo tem todo o direito de chegar pro Gabriel e falar: Gabriel, independentemente do que aconteça até o fim do ano, a gente não vai renovar o vínculo. Acho que é hora de você Ou bater o pé, a gente escrever tem uma mais um outra ano, história. a gente não vai dar 5. Exato. É hora de você escrever uma nova história. O que a gente tem para você é isso. Ah, isso eu não quero. Então, vamos levar da melhor maneira possível até o fim do ano. Depois você segue seu caminho, o Flamengo segue. Eu acho que isso é ter planejamento. Agora, sem dúvida. se ele for bem, a gente renova. Se ele for mais ou menos, a gente faz um... Mas para dar essa cartada tem que ter muita coragem. Mas aí é mole, né? Eu só tenho a sensação, eu acho que o Fred pode trazer isso, que talvez os discursos não batam, porque talvez a postura do Landim seja essa. A proposta é essa. não e sei. será Por isso essa. é que no começo... E talvez mais o um vice ano, de né, no futebol caso. é que seja Por isso mais que no começo possível de eu conversar. quis trazer para a pauta a questão das eleições. Sim. Porque do mesmo jeito que o Tite e Felipe Luiz também teve um componente político, não foi só uma questão técnica. Porque ano passado, por exemplo, o Flamengo estava tão mal na reta final com o Sampaoli e se esticou a corda mais um pouco. Não tinha eleição no fim do ano. Só se demitiu o Sampaoli quando perdeu tudo. Aí demitiu-se o Sampaoli. Agora antecipou-se uma troca com medo de se perder a Copa do Brasil. Então, tem um componente político nessa decisões troca. apoiadas, sabidamente que seriam apoiadas por boa parte da torcida. A ida do Tite ao Maracanã no domingo contra o Atlético Paranaense foi para isso, para você ter a certeza de que demitiria o Tite sem maiores problemas com a torcida, com o apoio popular, que teria a demissão. Do mesmo jeito, eu acho que o caminho do Gabriel está seguindo essa mesma trajetória. Ela é importante para o clube, ela é um tema muito caro para o clube, mas ela não deveria estar envolvida nesse aspecto político. E pela forma como a gente está vendo as notícias, a notícia que o Fred trouxe, ela está indo num balaio de improvisação e não numa questão de planejamento. E eu concordo, acho que é um planejamento que já deveria ter sido decidido há algum tempo. E vale lembrar também que é um ano muito atípico, né? A gente não está falando só do Gabigol de campo e bola. Um ano que o Gabigol tem a punição, naquele momento, pela suposta fraude no exame antidoping. Por conta dessa punição, o Flamengo contrata o Carlinhos naquele momento, inclusive numa medida até urgente ali no início de temporada. O Gabigol tem um episódio também de aparecer com a camisa do Corinthians, algo que foi desgastando em determinado momento até a relação de idolatria que ele tem. Ele perde a camisa 10, o Gabigol começa a temporada como camisa 10. Mais uma temporada com a camisa 10 do Flamengo. Ele perde, é uma
punição simbólica, digamos assim, mas é um símbolo muito gigantesco na história do Flamengo. Ele agora tem a camisa 99, então tudo isso também faz parte do contexto, né, Paulo Nunes? Esportivamente, ele estava abaixo, né? Já vim do ano passado e esse ano todo, esportivamente, ele estava abaixo. Só que ele tinha o apoio total e restrito do torcedor. Independentemente se ele estava bem, o torcedor sempre esteve com o Gabriel. Isso era visto toda vez que ele entrava no Maracanã, era uma festa. Né? Parecia que ele era o jogador que resolvia. E não estava resolvendo. Muitas vezes o Pedro sofria Exatamente, com isso, né? o Pedro chegou a ser vaiado dentro do Maracanã, fazendo gols. Então, assim, mostrava o tamanho que o Gabriel tinha e tem com o torcedor. Um que aí ele mesmo, além do lado esportivo, ele foi se deteriorando do lado pessoal, do lado comportamental de um atleta, de um ser humano, de um jogador, que deixou o torcedor, aquele torcedor que hoje se mostra, na minha opinião, acho que um dos 3 maiores ídolos para o torcedor de hoje. Certamente. Ele deve estar entre os 3 ou 5. Ele é o maior para uma geração. Exatamente. Isso aí, sem dúvida. Exatamente. Então, uma geração que não viu o Zico, o tamanho dele para chegar nessa situação onde você via muitos torcedores do Flamengo dizendo que o Gabriel tem que sair mesmo do Flamengo, foi ele que criou isso. Foi ele que construiu essa narrativa negativa. Então, só cabe a ele também fazer com que isso se volte. E só dentro de campo, meu amigo. Nada falando, nada de dando entrevista, é só fazendo gol. O Fred falou, é só fazendo gols. Isso pode trazê-lo o Flamengo de novo, fazer a renovação dele? Pode, mas aí eu tô com o Eric. Não deveria ser o correto. Né? Deveria já conversar com o Gabriel. Seu contrato será renovado ou seu contrato não será renovado. Até porque uma reta final, vamos supor que o Gabigol faça uma reta final de temporada ótima, que ele vire essa chave, vire o jogo para ele. Pode até ser enganosa também, pode ser 2 meses perfeitos para voltar a não desempenhar no que vem. Então, essa análise tem que ser maior do que isso, muito maior do que alguns. Tem que ser uma análise de clube. Exato. Não de uma pessoa ou 2 pessoas. E para o futuro, né? Exato. Não só pensando nessa reta final. E acho que tem um outro ponto que vale lembrar, Fred, porque a gente está falando de planejamento e lembrando só do Gabriel. Mas qual é o plano B, o plano C, o plano do Flamengo para a próxima temporada, com o aspecto que você já lembrou? O Pedro deve voltar, no mínimo, no segundo semestre do ano que vem. Tem o Super Mundial no ano que vem também. Se o Gabriel não renova o contrato, de fato não permanece. Quem será o atacante? É o Carlinhos? O Flamengo não vai ao mercado? Isso foi uma discussão que apareceu agora na lesão do Pedro e que certamente continua na virada da temporada, principalmente tendo ou não o Gabriel. E outra, tem um asterisco ainda. A decisão final da Corte Arbitral do Esporte não está tomada em relação ao antidoping do Gabigol, né, amigo? Verdade, então essa questão está indefinida. A eleição indefinida, esse que é o negócio, Camila, assim, não tem como essa diretoria resolver essa questão agora, porque eles não sabem nem se eles permanecerão no cargo, esse que é o problema. Por isso que a história do Gabigol, a renovação do contrato ou não, o ideal era que fosse resolvida no ano passado, que era como estava encaminhada. A questão foi resolvida em outubro, logo depois do Flamengo perder a Copa do Brasil. O Flamengo estava ainda na briga pelo Brasileiro com alguma dificuldade, mas estava no páreo. Houve aquele acerto e, por uma série de acontecimentos, o presidente Rodolfo Landim travou a assinatura, mas é o que você falou, vai ter que buscar talvez 2 atacantes de altíssimo nível, e isso é muito difícil de você conseguir, além de despender uma verba impressionante, vai depender também de muita criatividade para você encontrar 2 caras do nível desses 2. O Pedro estava no altíssimo nível, artilheiro do Brasil, ia fazer sua temporada mais artilheira pelo Flamengo, certamente, já estava com 32 gols, a maior dele tinha sido com 35 no ano passado. O Gabigol está no nível bem abaixo, mas a gente sabe o que ele pôde entregar esse tempo todo. Então, o Flamengo entra com 2 asteriscos para a próxima temporada, e aí vai ter que esperar a eleição se resolver, né? A eleição, mais uma vez, reiterando aqui com os torcedores do Flamengo, ela está marcada para 9 de dezembro. O Campeonato Brasileiro acaba dia 8, eleição dia 9. Só depois disso a gente vai saber como vai ser planejado o ataque, a defesa, o meio-campo e o Flamengo como um todo. Mas, beleza, Camilinha? Fred, fala não, só um ponto que eu discordo de você, que é essa questão, a gente tem que esperar a eleição para saber o que se vai fazer com o Gabriel, né? Mas isso não precisa ser um candidato, não precisa ser uma vontade de um novo presidente, entende? Eu acho que isso tinha que ser uma questão muito maior do clube. Afinal de contas, essa diretoria não deu 1 ano e meio para o Felipe Luiz de técnico? Sabe-se lá se todos os outros candidatos
que estão concorrendo à eleição querem ter Concordaram o com Felipe isso? Luiz como técnico? Não sei se querem. E aí, mas é um plano do clube ter o Felipe Luiz, dessa diretoria. Então, o Gabriel deveria estar nesse aspecto também. É importante para o Flamengo ter um jogador como o Gabriel, ídolo do clube, autor de gols decisivos, mas que não atravessa um ano e meio de boa fase. Pesar isso tudo, a gente quer ficar com o Gabriel? Ah, não, a gente não quer por causa disso. Então, ok, não quer. Agora, depender da eleição, depender do número de gols. Desculpa, isso para mim é planejamento zero. Eu acho que imaginando tudo que a gente já viu sendo dito, enfim, acho que a ideia geral é mais um ano. Talvez não pro lado do Gabigol isso não seja positivo, né, Fred? Talvez se a gente fosse apontar algum desejo da diretoria do Flamengo, do clube como um todo, seria uma renovação de um ano. Mas aí esbarra na vontade do atleta também de ter um vínculo maior com o clube ou de procurar outro clube para ter um vínculo maior por mais temporadas. Já me despedindo de você, Fred. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, velho. Bom falar contigo. Não, eu acho que é isso. Até falando sobre o que o Eric discordou, não. Eu concordo com a discordância dele, porque, na verdade, eu estou conjecturando. Entendi. Ainda não é um planejamento, né, do Flamengo. Eu digo assim que, pelo que a gente apura, o que dá a entender é que o rendimento esportivo dele que vai resolver. Mas como você falou, Bené, assim, ele queria mais de um ano, porque acertaram com ele 5 anos. Essa que é a questão. Houve um acerto noticiado pela gente em outubro do ano passado, foi brindado esse acerto, e o Flamengo, por entender que os termos não eram os melhores, pelo fato do Gabigol não estar entregando o que entregava anteriormente, e por uma questão também do doping, que acabou se confirmando, não uma questão de doping, mas uma punição por tentativa de fraude ao exame antidoping, acabou gerando esse recuo do Flamengo. Aguardemos os próximos passos, os próximos capítulos, mas a situação de momento é essa, ou seja, definição um pouquinho mais para frente. Um abraço para você, para a mesa toda, uma honra estar com vocês aí. Nação e Pó. Ô, Nação, você observou aí que pode acontecer uma reviravolta sobre o Gabigol, e aí vem à tona a questão do Tite, que de fato, assim, todas as opções, Gonzalo Plata, todo mundo que chegava, era a opção do Tite e que o Gabigol ficava em segundo plano. Então, faça a sua análise, comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sino, tamo junto. Eu fui, Nação.